Vocês poderiam explicar um pouco para nós como foram as suas rotinas de estudos ao longo do ensino médio ou pré-vestibular que levaram a essa grande conquista aí que vemos hoje na vida de vocês, né? O USP, o Unesp e o Unicamp. Vocês puderem explicar para a gente aí como foi essa Eu rotina de começo estudos então, aí? né? Por favor. Eu vou fechar o meu vídeo aqui para deixar só com vocês, tá? Tá bom. Minha rotina no ensino médio foi bastante intensa. Eu fiz cursinho à noite junto com a escola, junto com o ensino médio, né? Desde o meu segundo colegial. No segundo, eu fiz cursinho no Objetivo à noite e ensino médio de manhã, mas eu sempre fiz curso de redação junto e aula particular de exatas, porque eu sempre fui muito, como eu disse para o Mal, muito burra em exatas. Era muito difícil para mim, eu sempre tinha dificuldade em qualquer exercício que envolvesse número. Eu achei até que eu tinha problema com número, porque eu não conseguia fazer nada, mas depois do Sinapse eu melhorei bastante. No meu terceiro colegial, eu resolvi fazer cursinho em Limeira à noite. Então, eu pegava van e ia toda noite para Limeira, no meu cursinho. Só que eu só fiz isso por 2 semanas, porque depois começou o EAD pela pandemia. E no fim, me ajudou muito essa coisa do EAD, porque eu fiz cursinho à noite em Limeira, à tarde eu fazia Sinapse, fazia curso de redação. Depois, no fim do ano, eu fui fazer Sinapse, todos esses cursinhos, mais um cursinho de São Paulo à distância. Então, tudo que tinha uma janela, assim, no meu dia, eu enfiava cursinho. E todas as paredes do meu quarto eram coladas com post-it, porque me ajudavam muito a memorizar as coisas. Depois eu vejo se eu tenho uma foto aqui, eu projeto para vocês. Meu espelho inteiro era escrito, então eu sempre estava nessa coisa de relembrar a matéria, que me ajudava bastante. Então, é uma dica que eu dou para vocês, de tentarem escrever as coisas que são mais difíceis, assim, fórmula, para mim era muito difícil. Nos livros do Sinapse eu tinha todas as fórmulas daquelas páginas que tem as fórmulas mesmo, eu copiava tudo, colava os post-its, tudo pelo meu quarto. E daí foi isso. Foi muito louco, fiquei meio careca até, eu perdi cabelinho, agora tenho cabelos bebês. Mas eu fiz cursinho junto com o ensino médio, então foi um investimento muito bom, porque eu sempre pensava em passar direto, até meu segundo colegial. Daí chegou no terceiro, eu já estava meio morta. Falei, se eu fizer mais um ano de cursinho, é normal, é o que todo mundo faz, né? Mas aí com essa coisa do EAD, eu falei, vou me matar, abri mão da minha vida social, apaguei minhas redes sociais, virei um ET mesmo, mas deu certo. Foi um investimento que eu faria de novo. Vai lá, Duda. Então, eu foi mais ou menos a mesma coisa, só que eu, durante os anos de ensino médio, eu nunca fui muito focada no vestibular, assim, eu sempre estudei muito para a prova, sempre fui uma boa aluna e tirava boas notas, mas eu estudava muito para a prova e acabou que isso me prejudicou no final do terceiro ano, porque eu acabava tendo pouca memória das coisas, né? Eu acabava sabendo pouco. Mas aí com isso entrou pandemia, eu não estava focada ainda no terceiro. Aí a hora que entrou a pandemia eu falei, não, agora vai, fiz que nem a Lívia, não, então eu vou desistir de tudo, eu vou focar nisso porque já não pode sair, né? Então aí eu fiquei 100% focada lá, estudei muito, fiz muita prova antiga, anotava a fórmula nas paredes também, tudo, post-it, tudo que é jeito, né? Eu lia livro, eu estudava por cursinho online, estudava pelo Sinapse, e eu ia assim, né? Fui bastante focada em passar também. Eu falei, não, o mundo me deu uma oportunidade de ficar em casa, então eu vou focar, que é o que tem para fazer. E acabou dando certo, né? Eu fiz muito prova anterior, eu acho que essa é a dica que eu dou, assim, que eu acho que é a mais valiosa de todas. Fazer, porque o meu foco sempre foi Unicamp, então eu fiz o ano inteiro prova, simulado, segunda fase, primeira, todas as fases que podia, e aí foi ajudando, porque chegou na prova já conhecia bem o esquema, né? Então, eu acho que essa é a dica que eu dou e é isso. Então, gente, eu fiz bem o oposto das meninas. Quando eu quis focar e virar um ET, simplesmente não deu certo. Foi isso que me prejudicou. Eu fiz um ano de cursinho, mas eu não. Quando eu terminei o ensino médio, eu já sabia que eu queria medicina, mas eu demorei muito tempo para ter certeza. Até quando eu fui conversar com o Renan para começar a fazer sinapse no fim do terceiro, eu queria direito ou psicologia. Então, eu não estudei o ensino médio. Eu era boa aluna, mas eu não estudei focada em medicina.
Aí eu queria recuperar o atraso nos últimos 6 meses de ensino médio, e eu achei que fosse dar certo. Então, eu virei um ET, basicamente. Se eu não estava fazendo outras coisas, se eu não estava na escola trabalhando, eu estava estudando. E deu certo, eu passei para todas as segundas fases no fim do terceiro, só que chegou a segunda fase e eu já estava esgotada, não aguentava mais pegar livro, não aguentava mais fazer nada. Resultado, eu cheguei muito perto, mas não passei. Isso me devastou. Então, eu fui pro cursinho, na minha cabeça, a minha prioridade era o descanso. Eu ia fazer tudo que eu tinha que fazer, mas eu ia descansar também. Então, eu assistia a aula, depois da aula eu fazia os meus exercícios, mas eu também tinha muitas horas reservadas para descanso. Fim de semana quase nunca eu estudava o fim de semana todo. A hora do almoço sempre descansava. E aí eu tentava achar um jeito de eu estudar de um jeito eficiente que me permitisse descansar sem culpa. Nem sempre dava certo, às vezes eu me sentia culpada, mas. E foi isso basicamente. Eu foquei muito em descanso, tinha muitas horas de estudo, mas tentava descansar com qualidade. Assistia a aula sempre anotando, porque eu acho que, principalmente em casa, se você só assiste a aula passivo, só olhando assim, você não se concentra. Eu gostava de anotar, eu fazia umas fichinhas. O pessoal faz ficha resumo, posta no Instagram aquelas fichas lindas, mas eu só anotava mesmo para focar na aula. E fazer muita prova antiga também, sério. Eu acho que na Unesp que eu passei, eu devo ter feito sem brincadeira, uns 20 anos de provas. Entre segunda fase dissertativa eu fiz um pouco menos, né? Porque a segunda fase mudou. E fazer simulado também, que eu acho que é super importante. Só que daí eu falo de descanso, não quer dizer que vocês têm que descansar muito, porque às vezes não é o que dá certo para vocês. As meninas viraram ET e deu super certo, sabe? Elas passaram direto, então você tem que ver o que é melhor para você. Você se sente melhor estudando? Estuda. Você precisa descansar mais? Descansa. Então eu acho que é muito sobre se conhecer. Eu ia falar uma coisa disso de descanso, que tem que tomar um cuidado, um certo cuidado com essa coisa de virar ET para não perder a saúde mental, né? Porque eu perdi meu cabelo e eu tava vendo que tinha alguma coisa de errado porque meu cabelo tava caindo demais. Eu ia dormir 1 da manhã, acordava às 5 e estudava, tipo, todo esse período só parava para almoçar e se eu dormia eu me sentia culpada e esse sentimento de angústia é uma coisa muito ruim e às vezes acaba até tirando o foco. Então, fui dando uma desacelerada e falando, vou fazer só o que for realmente da prova que eu mais quero. Então, tenta fazer isso, gente. Se foca, se esforça, mas não se mata, porque a saúde mental vale mais. Legal ouvir vocês falarem, viu? Eu estou aqui prestando muito bem atenção. Eu não vou prestar mais nada, mas como é importante ouvir assim, sabe, vocês. E eu acho que quem está aqui também, pô, é muito importante para a gente saber realmente como vocês faziam, né? Como fazia, né? Bastante legal. E aí, Mal, manda a segunda aí para elas. Muito bem, gente, muito bem. A segunda é a seguinte, olha. Quais foram as disciplinas com maior dificuldade e como vocês lidaram com elas, né, ao longo do ensino médio aí, e pré-vestibular? Eu já disse várias e várias vezes que as minhas disciplinas com mais dificuldade eram as de exatas. Eu não me dava bem com número, nunca me dei bem com números. Matemática, então, eu sempre chamei o mal, desde as minhas provas de 8º ano, assim, coisa que parece simples, eu já surtava, chorava, tinha prova de matemática, eu subia nas paredes. Daí, depois que eu descobri o sinapse, depois que eu descobri que eu tinha física, aliás, eu descobri que dava para surtar um pouco mais do que matemática, porque física é física. Daí, depois que eu comecei no Sinapse, eu vi que dava para ser um pouquinho menos complicado, as coisas davam para ser um pouquinho menos complicadas. E fazendo os exercícios muitas vezes, você vê que eles têm um modelo por trás. Então, chegava que quando eu estava fazendo prova antiga, ou simulado, ou qualquer coisa da mesma natureza, assim, às vezes eu até já sabia como que fazia, mas eu nem sabia o que eu estava fazendo. Então, gente, não é que você vai ser o melhor de exatas, o melhor do planeta naquilo que você está fazendo, mas você decora que tem um modelo, assim como a redação. Redação é uma receita, exercício de matemática é uma receita, exercício de física, o enunciado é o mesmo, gente. O enunciado é só vocês olharem, é a mesma coisa, eles pedem sempre a mesma coisa. E eu tinha um professor no meu cursinho que sempre falava, questão que caiu é questão que vai cair. Então, olha para as questões antigas, faz as questões antigas de exatas, seja o que for, repete, vai fazendo,
Na hora que você vê, você já tá uma máquina, você não sabe nem o que você tá fazendo, mas tá fazendo certo. E é isso que importa, né? Porque vestibular é uma competição, querendo ou não, é uma competição. E você tem que fazer o certo melhor do que muitas outras pessoas. Então, se esforça e faz essa coisa repetente mesmo. É chato, é exaustivo, mas vale a pena. Então, as minhas são exatamente as mesmas também, sempre, né? Física sempre foi no top de problema. Matemática também, né? No caso, começou a ser no ensino médio, porque, meu Deus do céu, é uma coisa pior que a outra. Eu ia falar que eu lido com isso chorando, mas a real é que, assim, eu tento lidar também estudando, e eu acho que isso é o que a gente tem que fazer mesmo, porque tem matérias que a gente tem mais facilidade, que a gente gosta mais, mas é nessas que a gente tem que deixar um pouquinho de lado por um segundo e focar nessa que a gente não sabe, que a gente tem muita dificuldade, principalmente assim, eu sei que medicina, o meu curso também, muito exatas, cobra muito exatas, matemática em qualquer curso é muito essencial, então estudem, foquem nisso, mesmo que seja chato, que nem a Lívia falou, é muito importante estudar, é muito importante fazer a receita dos exercícios, porque foquem no que vocês querem. Eu, como queria Unicamp, a Unicamp tem um estilo muito diferente da USP, por exemplo, da FUVEST, de matemática, de física. Então, você estudando esses exercícios, que é uma coisa que eu acho um ponto extremamente positivo do Sinapse, porque eles fazem baseado em exercícios, e eu acho que esse é o jeito mais fácil de aprender exatas, é o jeito mais fácil de você começar a lidar com isso, e você se sente horrível lendo as coisas, lendo a matéria, você fala não vai entender nada, e quando você acerta um exercício, você se sente capaz, sabe? Você sente que você está perto daquilo. E essa é a sensação que a gente sente pré-vestibular, entendeu? Que a gente tem que estar sentindo, e eu acho que é o mais importante. A gente tem que fazer exercício mesmo, e no final dá certo. Eu também nunca fui lá essas coisas, mas eu tô aqui na Unicamp, entendeu? Então, eu acho que a receita é só estudar mesmo e fazer muito exercício, que é o que ajuda. Vou continuar exatamente com a mesma coisa que as meninas. Minhas maiores dificuldades eram matemática e física. Mas eu até ia bem nas matérias do ensino médio. Eu acho que eu tive os professores que ajudavam, assim, antes da prova. Então, ir mal nas provas do ensino médio nunca foi problema para mim. Mas quando eu comecei a ver as provas de vestibulares, era muito diferente. E eu errava tudo, 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 tudo. Eu não entendia como eu podia ser boa no ensino médio, chegar no vestibular e eu errar tudo. Mas eu terminei o cursinho, juro, até gostando de física e matemática, assim. Eu não amo, mas eu comecei a odiar menos porque eu comecei a entender de verdade, sabe? Eu enfiei na minha cabeça, ok, eu posso odiar isso, eu posso não aprender, posso não passar no vestibular, ou eu posso sentar, estudar, aprender e passar, porque se todo mundo que presta uma hora passa, eu também vou conseguir aprender e passar. Eu não vou mentir pra vocês, eu errei muita física e matemática no vestibular ainda, foram as matérias que eu mais errei. Só que eu passei em faculdade pública de medicina, mesmo errando. Então, você não precisa ser um gênio, você só precisa pegar o estilo dos exercícios e entender essa fórmula que a Lívia falou, porque os exercícios têm uma fórmula que não é para ser decorada, é para ser entendida. E daí vai chegar na hora, você vai conseguir aplicar. E não ter medo de errar também quando você vai fazer exercício. Às vezes o seu medo de errar é maior do que a probabilidade de você errar, porque você já começa achando que você não vai conseguir, aí você trava. Mas quando você erra, você vê o que você errou, você aprende, você evita que chegue no dia da prova e você erre de novo. Então, errar é muito positivo. É estranho falar isso, mas é positivo porque você vai ver o que você precisa aprender mais. E também ter constância, mesmo que seja fazer, sei lá, um ou dois exercícios de matemática por dia, se você tiver essa constância, ajuda você a manter fresco na sua cabeça os conteúdos, as fórmulas, porque quando eu fui fazer a segunda fase da Unesp, já fazia muito tempo que eu não estudava nada de matemática e física, porque eu estava fazendo faculdade de medicina já, e não tinha como eu estudar matemática, física e medicina tudo ao mesmo tempo. E eu errei muito mais do que eu estava errando matemática nos vestibulares anteriores, que eu estava lá todo dia vendo isso. Então, se eu puder dar um conselho, é não ter medo de errar e não ter medo de começar e de fazer exercício sempre. Muito bom, legal. Gostei das respostas aí. A nossa terceira pergunta, né, é a seguinte: como você incluiu o Sinapse na sua rotina de estudos, tá? Como que o Sinapse entrou na rotina de estudos aí? A Lívia, especificamente, eu lembro que acho que foi em 2019, eu acho, que ela estava no segundo ano aí do ensino médio, eu comecei a estudar com ela com aula particular com o Sinapse. A gente começou a estudar o livro de matemática
de forma particular. Aí no terceiro ano ela entrou mesmo no Sinapse, se eu não me engano, né? Então ela fez 2 vezes o Sinapse, uma comigo e a outra com o curso. Mas se vocês puderem falar um pouquinho como que vocês incluíram o Sinapse na rotina, porque o pré-vestibular já é pesado, já tem bastante aula, muita aula, carga pesada, e nem vocês colocaram o Sinapse aí e conseguiram se adaptar bem, né, com a rotina de estudos aí. Explique pra gente, por favor. Bom, como você disse, a gente já tinha feito os exercícios de matemática do livro no segundo ano, e diferente da Duda e da Isabela, eu não era boa aluna no ensino médio, porque no começo do meu ensino médio eu já cheguei para os meus professores e falei para eles que meu objetivo era outro, que eu precisava estudar para o vestibular e não estudar para a escola. Porque na escola, por exemplo, eles pedem para você um exercício de física, sei lá, explique força centrípeta. Se no vestibular pedir isso para vocês, uma explicação de força centrípeta com uma frase, vocês podem me bater, porque isso não existe. Daí eu cheguei para os meus professores e falei, gente, isso não cai no vestibular. Espero que vocês me entendam. Eu vou tirar a média, eu vou passar na média, mas eu vou estudar o exercício do vestibular. Então, essa coisa de incluir o Sinapse nos meus estudos foi de uma maneira muito fluida, assim. Eu estava na escola, eu pegava o livro do Sinapse na minha aula de matemática, enquanto o professor estava passando, sei lá, função quadrática na lousa, eu pegava o exercício de Sinapse e fazia todos os 20 que tinha, até o vermelhinho, eu fazia todos enquanto o professor estava explicando. Então, eu fiz diferente das meninas. Como eu tinha esse acordo com os meus professores, eu fazia os exercícios do Sinapse até durante a aula, mesmo sendo já pesado lidar com o ensino médio. Então, se vocês tiverem professores compreensivos, expliquem para eles que, tipo, vocês vão tirar a média e eles vão ver que vocês estão fazendo isso por um propósito. Então, eles não vão ficar bravos com vocês, pode acreditar, porque meus professores sempre me apoiavam até e me ajudavam até nas provas quando eu ia mal, porque eu não estava estudando aquela matéria. E no vestibular eu estava indo bem. Então, essa coisa da física também, que para mim sempre foi difícil, na maioria das vezes, em prova da escola, eu ia super mal. Mas no Sinapse eu estava acertando todos os exercícios. E isso, para mim, era o termômetro principal. Se no Sinapse eu estava acertando os exercícios, é porque no vestibular eu também ia acertar. Então, tenta colocar os exercícios do livro do Sinapse como primordiais, e não tanto os da escola. Sei lá, se os professores vão me matar por estar falando isso, mas às vezes a escola acaba enrolando a gente para o vestibular, e não preparando tanto a gente para um vestibular. Tanto que um cursinho é totalmente contrastante com aquilo que a gente vê na escola. Já foi bem diferente, assim, como a Isa falou, de não terem medo das matérias, porque isso impede você de fazer, eu tinha medo de física, eu tinha medo. Eu lia e eu já sabia que eu errava todos de física, sem dó. Eu errava todos no começo do terceiro ano porque eu tinha medo. Eu olhava e eu falava, eu não sei fazer, e eu realmente colocava na cabeça que eu não sabia. E aí eu não procurei esse Sinapse antes, sabe? Eu nunca fui lá porque eu tinha medo dessa matéria. Eu falava, não adianta eu tentar aprender que eu não vou conseguir. E aí, no final do ano, eu fui até pedir ajuda para o Mamal em matemática e em física também, justamente por causa desse bloqueio que eu tinha. E ele me recomendou o curso de revisão do Sinapse. E assim, vou dizer, foi o estalo para eu mudar, porque eu parei de ter medo dos exercícios, porque eu entendia na aula, eu conseguia entender o que eles estavam fazendo, como eu já tinha estudado o ano inteiro, foi um curso muito de exercício e era o que eu precisava, era aonde eu não conseguia encarar, foi aonde eu aprendi as fórmulas dos exercícios, como a Isa falou também, não que eu tenha ido 100% no vestibular, porque eu fui mal em física e matemática, mas assim, eu não acertava uma, entendeu? E eu passei, eu consegui passar e eu acertei bastante, acertei bem mais que a metade de matemática, bem mais que a metade de física, na segunda fase, no caso, porque a segunda fase da Unicamp é bem complicada nessas partes, ela puxa bastante, a da FUVEST também, que eu passei também na USP, mas é muito, a da USP principalmente, eu acho que tem que ter um foco muito grande nas coisas, porque eles pedem muito fórmula que vem da cabeça, sabe? E eu acho que o Sinapse sempre ajudou muito nisso, nessa parte de você saber a fórmula do exercício, você conseguir entender o que o exercício pede, e o curso foi totalmente essencial para mim, porque eu estava realmente perdida, eu olhava e não sabia encarar os exercícios, e foi só com o Sinapse que eu consegui mesmo. E é isso.
Eu acho que o que a Lívia falou de você tirar o foco de uma coisa que não é muito importante para você e mudar para outra é completamente válido. Quando eu comecei a fazer sinapse no fim do ensino médio, eu comecei a focar 100% no vestibular, a minha média na escola caiu muito, tanto que assim, eu faltava de muitas aulas. Eu até levei um atestado falando que eu trabalhava, que eu não podia. Era verdade, na época eu trabalhava. E eu não podia ir nas aulas à tarde. Eu não ia trabalhar, eu ficava em casa estudando. Eu ia trabalhar só mais tarde para ficar focando no vestibular mesmo, eu acho que é super válido. E eu usei o Sinapse justamente para isso. Eu usava o cronograma das aulas do Sinapse, a ordem dos conteúdos do Sinapse, as apostilas do Sinapse para estudar. Nas aulas da escola também eu levava a apostila e ficava fazendo, ou mesmo assistia a aula, mas eu não estudava daí pelo conteúdo da escola, eu ia direto pelo Sinapse. Isso foi bom também para não ter essa duplicidade na minha cabeça de querer acompanhar o Sinapse e outra coisa e acabar ficando confusa e me ajudou a ter a base que eu precisava. Como elas falaram, eu aprendi a resolver exercício, eu perdi o medo de olhar um exercício de física, anotar os dados e começar a fazer. E isso foi muito, muito bom. E também queria reforçar de novo, não tenham medo de, às vezes, abandonar algumas coisas. No cursinho, às vezes, você está vendo a aula de biologia, você já sabe tudo de biologia. Por que você vai ficar vendo 30 vezes a mesma aula se você pode pegar uma lista de física e fazer, que vai te ajudar muito mais? Então, tenta colocar essas prioridades e usa o Sinapse também como um meio de colocar as prioridades, porque eles sabem o que é mais importante, eles te dão um material com os exercícios que você tem que fazer para ir bem. E foi isso que eu fiz, basicamente. Muito bom, muito bom. Agora, talvez a pergunta mais legal para vocês aí, na minha opinião, né? Qual foi a sensação quando saiu o tão esperado resultado do vestibular e vocês encontraram seu nome, né, na lista dos aprovados? Qual foi essa sensação aí? Conta pra gente. Bom, gente, eu tinha passado em outra faculdade e em outra eu estava muito perto de passar. Tipo, já era certo que eu ia passar. Mas eu não estava feliz com nenhuma das duas, então eu já tinha até feito minha matrícula no cursinho. Eu tinha passado em Barretos e no Einstein eu passei também. Eu estava fazendo cursinho na época e a faculdade tinha dado férias, a faculdade de Barretos tinha dado férias por causa do Covid, muitos alunos sendo contaminados, então eu estava em casa. Daí eu falei para os meus pais, olha, mesmo sendo contra a vontade de vocês, eu vou fazer cursinho, que eu quero pública, eu quero USP, sempre foi o meu sonho. E daí eu tava fazendo cursinho tranquila, mais um dia virando ET, né, sem redes sociais. Daí tinha a live de uma vidente. Daí eu falei, vou entrar na live da vidente e ver se ela responde se eu vou passar ou não. E a lista da FUVEST saía na sexta e era uma quarta, se eu não me engano. Daí eu mandei a pergunta para ela, ela não me respondeu. Fiquei super triste. Falei, não vou passar, a mulher não me respondeu, é um sinal, né? Daí eu vi que vazou a lista. Mandaram no grupo da faculdade que tinha vazado a lista da FUVEST. Daí, na hora que eu li lá meu nome, meu sobrenome mais odiado lá naquela lista, eu nunca amei tanto meu nome nessa vida. É uma sensação que é absurda. Eu cheguei para os meus pais, eu estava sozinha no meu quarto. Daí eu olhei assim, eu fui apoiar no corrimão para falar para os meus pais, eu ia cair, desmaiar para baixo. É inexplicável. Uma coisa assim que parece que tudo que você fez na sua vida foi para aquilo, sabe? A sua vida valeu a pena até aquele dia. É inexplicável, vale muito a pena. Essa sensação devia ser sentida 1 milhão de vezes na vida, porque é a melhor coisa que existe. Assim, eu não sei nem descrever, eu acho que a sensação é indescritível, só quem viveu consegue falar, porque é um sentimento de realização, de tipo assim, eu estudei para isso e eu, por exemplo, eu nunca fui muito de acreditar em mim, eu não acreditava, eu ficava, isso é uma dica que eu vou dar para vocês também, pensamento positivo, gente, isso ajuda muito, porque eu tive amigas que o ano inteiro estudando comigo do mesmo jeito que eu, queriam o mesmo curso que eu, e não passaram por ficar achando que não iam conseguir, que não eram capazes. Então, pensem positivo. Eu também não pensava positivo, mas eu coloquei na minha cabeça que, assim, se não é você para atrair, não vai ser ninguém. Então, assim, faz o que der. Eu pensava muito assim, e se não acontecer, tudo bem, mas vai acontecer. Era isso, ou vai acontecer ou vai. Não tem outra opção. E aí, eu sempre fui também uma pessoa muito ansiosa, e a Unicamp, a bonita, adianta resultados de vestibular. E assim, esse ano eles resolveram brincar com o vestibulando, porque eles resolveram postar umas enquetezinhas, será que sai hoje, será que não sai o resultado? Então, assim, eu não dormia. Na última semana eu não dormia pré-resultado, né?
E assim, era uma coisa que eu sonhava faz muito tempo, desde que eu fui para a UPA, que na Unicamp de Portas Abertas eu fui, e eu me apaixonei, e eu queria aquilo, eu tinha certeza que eu queria isso. Eu não queria USP, não queria outro lugar, eu tinha certeza que eu queria isso. Eu também falei para os meus pais, se eu não passar, eu vou para o cursinho, vocês que lutem, porque eu não queria, eu queria a Unicamp de todo jeito. E aí, no dia que eu estava deitada na minha cama, assim, aí eles postaram um print escrito, era um print de WhatsApp, assim, como se eles estivessem conversando com o estagiário que libera, falando assim, você acha que sai hoje? E eu fiquei assim, não, eles não estão fazendo isso. Mas deu 5 minutos, eles postaram que saiu a lista, e eu vim tremendo aqui pro computador, eu não sabia se eu abria ou não, porque eu não queria ver. Eu queria ver, mas eu não queria. E aí, a hora que eu vi o meu nome, assim, de aprovado, eu fiquei, não, vamos esperar. Eu ficava procurando se era verdade, e assim, eu não conseguia acreditar, eu fui muito feliz, todo mundo aqui em casa, nossa, minha mãe chorou de felicidade o dia inteiro. E, assim, a sensação das pessoas te chamando, os veteranos te chamando para te acolher, você sabendo que você está naquilo, você sabendo que você estudou para aquilo, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a saúde mental destruída, porque, assim, independente se você cuida ou não, isso destrói, o vestibular destrói, a pressão disso é absurda, é totalmente injusto que a gente tem que passar para chegar ali, né? E, assim, a gente consegue, sabe? A gente conseguiu, e a sensação de olhar e ver o seu nome lá é essa sensação de eu consegui e só, mas não tem como escrever, porque é uma coisa assim, que nem a Lívia falou, a gente devia sentir muito mais isso, porque é a melhor coisa do mundo. Então, estudem para isso, que vai dar certo. O primeiro resultado que saiu pra mim foi o da FAMEMA. Eu lembro que era uma quinta o dia que ia sair o resultado, era acho que 2 dias antes da primeira fase da Unesp. Aí eu acordei quinta-feira de manhã, eram umas 7 horas, eu falei, vou fazer um simulado pra eu me distrair, quando eu acabar já vai ter saído o resultado, né? Aí peguei, comecei a fazer o simulado, aí comecei a fazer as questões de matemática, eu pensei, nossa, mas já deve ter saído o resultado, né? Já deve ser 10 horas. Fui olhar o relógio, 10h05, falei, vou abrir. Aí eu abri aquele site da VUNESP, não estava travado, milagre. Abaixei, vi minha classificação. Aí eu pensei, nossa, mas isso está dentro do número de vagas, né? Acho que deu. Aí eu vi lá, convocado para matrícula. Eu comecei a chorar. Nossa, eu só chorava e falava, eu nunca mais vou ter que fazer cursinho. Eu chorava e falava, nunca mais vou ter que fazer cursinho. Aí fui contar para minha mãe, liguei pro meu pai. Nossa, eu fiquei muito, muito feliz. E logo depois já começou a veterano mandar mensagem para adicionar em grupo. E foi aí que começa a ficar real, né? Que você vai falando com as outras pessoas, você vê que você realmente passou. Mas eu ainda tinha outras provas, então meio que não entrei no clima faculdade, porque ia prestar Unesp, ainda tinha Unifesp, tinha segunda fase, se eu tivesse passado. E eu lembro que 3 dias antes desse resultado tinha saído que eu não passei para a segunda fase da USP, porque saiu a nota de corte, e eu tinha ficado muito perto. Eu estava indecisa entre Ribeirão e Bauru quando eu fiz a inscrição. Se eu tivesse colocado Bauru, eu teria passado. Eu fiquei muito brava com isso. Eu achei que eu ia voltar pro cursinho. Eu já estava vendo cursinho para me inscrever de novo, nem tinha ido todas as provas. E aí fui fazer a prova da Unesp sem peso nenhum na consciência, feliz que já tinha passado. Depois de um tempo saiu o resultado do Enem, aí eu entrei no SISU. SISU nunca é muita surpresa, porque normalmente você vai acompanhando ao longo dos dias. Se você não está numa posição boa, você já sabe que você vai passar. Então, quando saiu o resultado da UFMG, eu fiquei super feliz, mas eu meio que já sabia. Tipo, foi uma felicidade diluída ao longo dos dias. E a Unesp adiou a segunda fase, né? Então, eu já tinha ido todas as provas, só faltava a segunda fase. Eu estava matriculada na FAMEMA, não quis ir para a UFMG. E começou as aulas. Eu não podia mais continuar estudando porque eu não estava dando conta das aulas de medicina, né, na FAMEMA, e de estudar para o vestibular. Então eu só parei e falei, quando a Unesp resolver fazer a segunda fase, eu vou fazer, e é isso. 2 meses depois saiu a data da segunda fase, fui fazer. Acho que eu estudei, sei lá, 3 dias antes, assim, então fui sem peso nenhum na consciência, tenho certeza absoluta que foi por isso que eu passei, não foi porque eu sabia todo o conteúdo. E quando saiu o resultado da Unesp, eu tava tendo aula na FAMEMA, com a câmera ligada. O professor, assim, olhando na minha cara, falando comigo, deu 10 horas, eu vou ter que entrar no site, eu não vou aguentar fazer qualquer coisa sem ver o resultado. E daí eu passei, assim, na primeira chamada, foi a coisa mais inesperada da minha vida. E eu tava com a câmera ligada ainda, eu acho que o professor, sei lá, percebeu que eu tava tendo um treco, alguma coisa, eu falei que eu tinha que desligar a câmera, que sair.
Aí eu desliguei, fui contar pra minha família, fiquei muito, muito feliz. Eu lembro que no dia eu ia ter prova na FAMEMA, não fiz a prova assim, meio por cima, só pra dizer que não fiz. No domingo depois eu já fui pra Botucatu conhecer a Unesp, eu fiquei muito feliz, era o meu top 3, não tinha passado na USP, na Unicamp, que eram as que eu queria, assim, que eu foquei mais ao longo do ano, mas passei na Unesp também, que foi outra que eu tinha super focado. E aí fiquei super feliz, foi muito inesperada, como as meninas falaram, uma sensação que você só sente quando você vive, e eu acho que é diferente para cada um também. E depois disso eu não conseguia lembrar de mais nada, de tudo que eu tinha sofrido, entre aspas, no cursinho. Porque parece que foi há tanto tempo atrás, sabe? Que parecia tão pior quando eu tava lá do que agora que eu olho, que parece que tudo vale a pena, sabe? Então, pensem que vai valer a pena de vocês também. Uma coisa que eu falei para minha mãe até, que se me desse uma prova hoje de vestibular para fazer, eu acho que eu não ia saber fazer nada, porque parece que depois que você passa, assim, você deleta da sua mente. Eu nem sabia que eu era capaz de fazer isso, mas é tipo, você ativa um delete, assim, e fala, pronto, agora eu vivo em paz. Então, trabalha duro para vocês conseguirem fazer isso. Vocês ficam, tipo, muito mais burros, mas isso é bom se sentir burro, assim, é tranquilo, sabe? Sem pressão. Eu vi essa risadinha, mas é bom ficar burro depois. É muito, muito gostoso mesmo. Eu tive aula de mitose essa semana de novo na faculdade, eu não lembrava de nada. Uma coisa que eu tinha aprendido 30 vezes no cursinho, tive que reaprender o básico e depois o muito mais complicado. E física também, eu tive biofísica, eu já não lembrava de absolutamente nada, 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 tive que estudar tudo de novo. É, gente, vocês não vão se livrar de física, mesmo que vocês vão fazer medicina, vai ter matemática, então. Legal, gente. Estou me divertindo aqui, viu? Ouvindo vocês. E aí, ô Mal, manda a próxima. Gente, sei que vocês estão aqui também, ó, tem 19 aqui. Podem mandar perguntas para a gente no particular, pode mandar no público, que a gente está aqui acompanhando e pode colocar aqui na sequência para elas, tá bom? Então, se quiserem mandar pergunta, pode mandar por chat aí. Muito bom, gente. Legal, né? A sensação muito boa mesmo. Você tem razão, vocês têm razão. Gente, quinta pergunta nossa aqui, olha. Vocês poderiam compartilhar um pouco da sua rotina agora no ensino superior, né? Apesar de ser um tempo de pandemia e tudo mais, mas como está sendo a sua rotina hoje em dia, né? Com o curso de medicina ou o curso de engenharia também de alimentos da Duda? Como eu disse, eu fiquei um pouco burra depois que eu fui aprovada. Assim, eu fiz uma promessa para mim mesma, eu fiz uma promessa até para Deus. Eu falei, eu vou dar todas as energias que eu tenho no meu ano, no meu último ano, né? No meu ano de vestibular, e depois eu vou pegar leve, porque se eu não pegar leve, eu vou morrer mesmo, eu ia morrer de cansaço. Daí, assim que eu passei na faculdade, já comecei, né? Tranquila. Vejo aula, estudo a aula depois, tudo na paz. Então, querendo ou não, gente, só de vocês estarem fazendo um curso que vocês querem, estudando aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês se dedicaram a vida inteira para estudar, já faz a vida ser muito mais leve. Então, a vida no meu curso superior está sendo muito mais tranquila do que a minha vida no pré-vestibular. Eu estudo o que eu gosto, os professores são bons, os professores são didáticos, eu estou muito feliz com os professores. Os livros de medicina, mesmo sendo muito grandes para ler, tipo um Junqueira, assim, só uma célula, sei lá, tem 20 páginas do livro para você ler. Você gosta de ler aquilo, você, tipo, se sente realizado. Se você está no curso que você realmente quer, você se sente realizado. Então, é um estudo que é até prazeroso. Eu não tenho muita rotina, assim, agora, principalmente com essa coisa do EAD. Eles mudam a agenda a cada semana, os professores dão a aula no horário que eles podem, porque eles são médicos, né, além de tudo. Então, eles falam a hora que eles podem, colocam na agenda a cada semana, fica uma coisa meio bagunçada, mas é um curso integral, né? Você tem que estar ciente que você tem que se dedicar totalmente àquilo. Mas é um estudo que é prazeroso, assim, é uma rotina muito mais tranquila do que a de pré-vestibular. Então, comigo é um pouco diferente, assim. Eu também tinha falado, não, eu vou estudar para o vestibular. Chegou na faculdade, chega disso de se matar, porque eu já tô aqui, era meu objetivo, e eu tenho que passar, mas na faculdade, obviamente, mas eu tenho que ir com calma, porque a gente tem que cuidar da saúde mental também, porque eu sei que no final do vestibular todo mundo desiste de cuidar da saúde mental e vai firme lá fazer, mas a gente tem que se valorizar e tal. E eu pensando assim, né?
fui lá bonita, meio lá, né? Será que estudo? Será que não? E aí já cheguei na primeira prova de cálculo, já tomei um tombo, entendeu? Já foi quase que lá embaixo. Aí já começou a entrar o desespero, aí eu tive que começar a dar uma erguida também, dar uma estudada melhor. O que eu disse que o meu é diferente do da Lívia e da Isa é que, assim, medicina, você já começa muito lá no curso, né? O meu, como é engenharia, você tem 2 anos de ciclo básico, então é cálculo, física, química, só, entendeu? E programação eu tive também. Então, são matérias, assim, um pouco mais chatas, que a gente não tem muito contato com o meu curso, pelo menos, eu só começo a ter muito contato a partir do 3º ano. Então, eu estou apoiando um pouco, porque por ser matérias que eu não sou tão afim assim, mas a rotina é muito mais gostosa, porque você pode fazer sua própria rotina, você que cuida das suas notas. Então, assim, tinha matéria como cálculo que eu falei que eu quase dancei, no caso, consegui passar direto, que eu já estou de férias, mas foi quase lá, você tem que se dedicar um pouco mais. Mas tem matérias que você não precisa se dedicar tanto assim. E você está estudando para uma coisa que você não, que você tem certeza, sabe? Você já está ali, você tem que estudar e você tem que passar, mas você já está ali, não tem a pressão do vestibular. Eu acho que essa é a pior parte, porque a faculdade é difícil, é muito complicado, é uma rotina bem pesada também, mas eu acho que por tirar a gente dessa pressão toda da incerteza do que vai ser próximo, do que eu vou fazer, será que esse estudo vai valer a pena, tudo mais, isso deixa a rotina da faculdade muito melhor. E assim, a gente tem que se dedicar, mas a gente tem que saber só dos nossos limites e saber aonde a gente quer chegar, sabe? Tem muita gente na faculdade que decide ir na média e é o que dá certo, porque realmente a gente faz a nosso próprio cronograma, a gente faz a nossa própria rotina, a gente sabe aonde a gente quer se dedicar mais, e é isso, entendeu? Não tem essa coisa de ficar, escola tem que olhar para tudo, não tem vestibular, tem que estudar tudo. Então você foca no que você acha melhor e é isso, você vai construindo sua rotina, e foi assim que eu fiz, deu certo fazer em tudo, então eu acho que é isso, entendeu? Isso que a Duda falou de não ter pressão é muito verdade. Tipo assim, se chegar no fim do dia, se você não quiser estudar, você não estuda. O máximo que vai acontecer é chegar à prova e você ter que se matar no dia anterior. Mas no dia seguinte passa a prova e acabou, é isso. É uma sensação muito gostosa você não depender da sua vida inteira de uma prova que vai ser daqui muitos meses. É muito bom mesmo. E eu também não tenho muita rotina. Eu tenho alguns compromissos fixos, mas a maioria das minhas aulas são gravadas, então eu posso assistir no meu ritmo. Por exemplo, hoje cedo eu tive aula de biologia celular, que não sei se a Lívia já teve também, mas eu particularmente gosto. É bem biologia mesmo, não parece muito medicina, é mais biologia. E à tarde aí já teve coisa online, que foi tipo uma apresentação de uns outros grupos. E agora à noite eu tô livre aqui, depois que eu sair daqui, vou ver se vai dar vontade de estudar. Se não der também, vou assistir série, daí depois eu estudo. E é muito gostoso ter essa flexibilidade. Não sei como vai ser no presencial, mas é muito bom. Só que tem a parte ruim também. Às vezes você teve uma aula sobre mitocôndria, que você achava que era um coisinho assim. Aí você vai procurar no Alberts, que é o livro de biologia celular, vai ter 20 páginas sobre mitocôndria, se você der sorte e tiver resumido. Você vai ler, você vai gostar, mas vai dar uma assustada. Você vai sofrer estudando algumas coisas que você não gosta também, tipo biofísica. Eu assisti a aula, não entendi nada, daí eu tive que estudar muito depois. Mas, no geral, o meu conselho é não idealizar demais a faculdade, porque ela não é perfeita. Ela tem os defeitos dela. Ela é o seu sonho? Sim, é o seu sonho, vai ser maravilhoso, mas vai ter defeitos também, vai ter perrengue, vai ter matéria atrasada. E por que eu falo isso de não idealizar? Porque se você coloca tipo, todas as suas expectativas em cima de uma coisa, você acaba não aproveitando o momento que você está vivendo. E apesar de cursinho ser um saco, a gente querer que acabe, é um momento da sua vida que você tá batalhando pelo seu sonho. Tipo, é um momento que você tem que aproveitar, sabe? Não vai ser gostoso? Não tanto quanto você gostaria, mas é um momento que você tem que viver ainda e vai ser muito pior se você estiver odiando cada segundo. Então, vale a pena, você vai chegar lá, você vai ver que é legal, vai ter aula que você vai gostar, vai ter aula que você não vai gostar, vai ter ligas se você for fazer medicina, que é uma coisa muito, muito legal que a gente tem. Eu já estou participando de 4, inclusive. Tem muita oportunidade se você for atrás. Na Unesp, pelo menos, a gente tem muita proximidade com os professores. Você pode chegar para um professor e falar, posso te visitar no ambulatório tal dia? E ele vai falar, você pode ir.
Ou por liga também, eu já tive, tipo, 2 convites para ir em ambulatório de neurologia, assim, jogado. Ai, quem quer ir hoje? E é muito legal, vale muito a pena, gente, de verdade. Muito bom, muito bom. Surgiu uma pergunta aqui da galera. A pergunta é a seguinte, gente. É, durante o ensino médio, pré-vestibular, né, com essa pressão dos vestibulares, vocês tiveram problemas com desânimo, né, de estudar e ficar, nossa, será que eu estou estudando tanto, será que eu vou conseguir passar, né? E se caso sim, como vocês conseguiram contornar essa situação de desânimo aí? Ó, o desânimo é uma coisa que vai estar sempre presente. Eu acho que se você realmente se dedica, se você realmente dá todas as suas energias para o estudo, não tem como não ficar desanimado. O vestibular é uma coisa frustrante, é uma coisa desumana. Você se preparando para uma prova para avaliar a sua vida inteira de estudo em 5 horas de prova. É uma coisa que, se eu pudesse, eu explodia. Mas, como a gente não pode explodir, a gente tem que se dedicar mesmo estando desanimado. Para mim, foi uma coisa muito difícil, mas como eu disse, eu virei ET, né? Eu dormia super pouco, vivia na base de café, então eu estava desanimada, eu só pulava da minha cama e sentava para a cadeira. Eu nem pensava no que eu estava fazendo, não pensa, sabe? Só vai. E se você está cansando daquela matéria, troca a matéria, mas não para de estudar. Eu fazia assim. Estava cansada de biologia, pegava matemática. Não gostava de matemática, mas eu falava, eu tenho que acertar na prova, porque senão vão acertar no meu lugar, vão passar na minha frente. Então, vai trocando de matéria quando você está desanimado. Estuda aquilo que você gosta também. É bom você estudar aquilo que você gosta, porque se você errar aquilo que você é ruim, pelo menos você está acertando aquilo que você é bom, sabe? Dá uma animadinha isso. Então, troca as matérias, mas também quando você está muito desanimado, assim, vai se permitindo descansar. Tinha dia que eu chegava para minha mãe, coitada, foi uma santa. Eu chegava para ela no quarto dela, só começava a chorar. Ela falava: "Você está muito cansada, né? Dorme 10 minutos." Eu dormia 10 minutos, acordava, estava nova, estudava de novo e fazia tudo isso. Então, se permite também. A gente vai se sentir culpado, a gente vai se sentir péssimo, vai sentir que está todo mundo passando na sua frente, mas às vezes o que você precisa é aquele tequinho de gasolina para você descansar, voltar e estudar ainda mais. Porque não vale a pena você se matar estudando para uma coisa que não está rendendo. Então é melhor você render animado do que ficar desanimado se matando. Eu acho que o desânimo, assim, é a coisa mais comum que a gente tem, né? Todo mundo passa. Eu passei muito e eu estudava muito, mas eu me permitia muito. Eu sabia os meus limites, sabe? Eu respeitava os meus limites. Por exemplo, eu falava de segunda a sexta, eu vou estudar, mesmo que eu não queira, eu vou estudar, eu vou dar meu horário de almoço, mas eu tenho que persistir. Final de semana eu não fazia nada, de sábado nem de domingo, porque eu tinha tem gente que gosta de estudar, por exemplo, no final de semana eu vou estudar só um pouquinho, eu vou estudar um pouco menos durante todos os dias da semana e estudar esse menos também no final de semana. Já eu não consigo desligar. Eu fico, não, eu tenho que estudar, então eu não consigo, né? Eu fico pensando nisso o dia inteiro. Então eu prometia para mim que de sábado e domingo era meu dia de não estudar. Às vezes fazia uns simulados de manhã e tudo mais, mas assim, sempre ou era no sábado ou era no domingo, nunca fiquei os dois dias do final de semana estudando, porque eu acho que isso foi o que me ajudou, sabe? É o que nem a Lívia falou, a gente precisa de um gás, a gente precisa desse dessa gasolina, a gente precisa desse descanso para a gente voltar bem, porque não adianta nada você ficar a semana inteira, sábado, domingo, fazendo coisas se você não está entrando. Se você está cansado, você tem que parar, você tem que respirar, você tem que cuidar de você, porque não adianta, você pode ter todo o conhecimento do mundo, se você não tiver saúde mental, você não vai conseguir, porque você tem que respeitar os seus limites, e foi assim que eu lidei com isso durante o ano. Tem dias que o cansaço bate demais, que o desânimo bate demais, e a gente se sente culpado, porque eu me sentia, de sábado e domingo eu via meus amigos estudando, algumas pessoas, e eu ficava meio assim, será que eu estou fazendo certo de fazer isso? Será que realmente eu devia estar descansando agora? E aí, durante a semana, eu me forçava um pouco mais, eu falava, não, você está cansada, mas vamos tentar, porque você já descansou. E é assim, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar nossos limites, nunca procrastinar, né? Porque às vezes o desânimo passa para outra coisa. Então a gente tem que saber quando a gente está cansado, quando a gente só está com preguiça. Então
eu acho que é isso, a gente tem que dar uma forçada para a gente estudar, mas também tem que respeitar muito o nosso tempo, porque não adianta nada. Os dois andam juntos, né? A saúde mental e o seu estudo andam juntos, então não adianta nada você estar super bem mentalmente, não estar estudando, ou você estar estudando e não estar bem mentalmente. Então eu acho que a gente tem que aprender a equilibrar isso, que é difícil. Eu não consegui sempre também, porque eu surtava também. Minha mãe teve que ouvir várias vezes, eu chorava, falava, não, eu não consigo, eu não aguento mais, eu falava, eu vou explodir esse negócio, eu vou sair, vou desistir de tudo, mas a gente levanta a cabeça e vai, que olha, a gente está aqui, né, na Unicamp, USP, Unesp, então isso os pais sofrem muito junto com a gente. E é isso, entendeu? A gente tem que só tentar buscar esse equilíbrio máximo que a gente conseguir. Ai, gente, agora eu vou desabafar, vou falar pra vocês tudo que eu queria ter ouvido quando eu comecei a estudar pro vestibular. Desânimo tem, tipo, várias fontes na sua vida. A primeira, eu acho que é a comparação. A gente fica desanimado, a gente se compara com outra pessoa e pensa, não vai dar certo pra mim, a pessoa tá estudando, eu não tô conseguindo estudar igual ela, essa pessoa acertou X no simulado, eu acertei menos, e daí a gente desanima e não quer fazer nada. Então, conselho real, quanto antes você parar de se comparar com as outras pessoas, melhor vai ser pra você, porque, sério, comparação não leva a nada, não vai te fazer passar só porque você quer ser igual a tal pessoa. Pode ser também cansaço. E daí, como eu falei, você tem que se conhecer, saber quando você tem que descansar. Se chegou numa quarta-feira à noite que você tinha que estudar, mas você tá morto, não adianta você estudar, você não vai render. Além de você perder o seu tempo estudando, você vai ter que estudar de novo, porque você não vai lembrar de nada do que você estudou. Então, não é tirar uma quarta-feira à noite para descansar, para assistir série, que vai fazer você não passar no fim do ano, sabe? Você não pode tornar isso regra de todo dia querer assistir série à noite. Mas tem um dia que você tá de saco cheio, vai descansar, vai ler um livro, vai fazer qualquer coisa, mas não fica pensando em cumprir a matéria daquele dia porque você acha que você precisa. E sobre saúde mental, eu recomendo muito, muito mesmo fazer terapia. Eu sei que tem gente que consegue lidar de outros jeitos, mas eu não consegui. Na metade do ano passado, eu tive que procurar terapia porque eu não estava dando conta. E foi muito bom, mas eu acho que eu devia ter feito por mais tempo, porque chegou na véspera do vestibular, eu lembro do vestibular da Unicamp, que era o que eu mais queria também. Na véspera eu surtei, eu estudei o dia inteiro. Eu fiquei nervosa, eu estudei o dia inteiro. Pior coisa que eu fiz, eu cheguei acabada no dia seguinte, eu tava muito nervosa. Foi a pior prova da minha vida, só porque eu não tava descansada, porque eu não tava com a minha cabeça no lugar, eu não consegui resolver a prova. Depois eu peguei a prova, eu olhei e eu sabia praticamente tudo, eu só não consegui colocar ele no papel. E foi péssimo, porque no domingo depois da Unicamp já tinha FUVEST, eu estava acabada porque eu tinha ido muito mal na prova que eu estudei o ano inteiro, que eu tinha feito milhões de provas antigas. Eu fui bem na FUVEST, mas não foi bem o suficiente. Um dia depois já tinha a FAMERP, que para quem não presta medicina é a de Rio Preto, é pública também. 2 dias viajando para Campinas. Foram as 3 piores provas da minha vida. Eu fui muito mal e eu tenho plena consciência de que eu teria ido muito melhor se eu tivesse descansada, se eu tivesse respeitado o meu tempo de não querer ficar estudando em véspera de prova, se eu tivesse me ouvido, feito mais terapia, eu até fui na terapia, acho que foi 3 vezes essa semana depois da prova da Unicamp, eu fiquei bem chateada mesmo. Então, é isso, gente, não se comparem. Se você quiser descansar e acha que vai te fazer bem descansar, descanse. E se puderem, façam terapia. Se não puderem, também procurem outros jeitos de extravasar o desânimo, de extravasar o cansaço, seja fazendo um esporte, sei lá, cozinhando, lendo. Sempre tem alguma coisa que dá para você fazer que vai te ajudar a lidar com todo esse estresse. Chorar ajuda também, gente, sempre bom. Muito bom, muito bom. Tem mais uma aqui, a última perguntinha nossa. Ela fala o seguinte, ó. é, Embora vocês estejam estudando à distância, né, EAD, vocês já viram o esquema de moradia na cidade aí da faculdade de vocês? Vocês já chegaram a ver esse esquema já? Como vai ser a moradia e tudo mais? Ou ainda não, nada disso? Eu já vi sim, inclusive já tinha até uma casa, mas alugaram a minha casa na minha frente. Eu conheci umas meninas, essa coisa da internet ajuda bastante, né? Porque EAD, eu tô xingando a rede social, agora eu tô elogiando. Mas a rede social eu falei que é ruim para competição e para tirar o seu foco. Foi uma coisa que me atrapalhava muito no meu ano de cursinho, então eu tirei. Mas agora, na faculdade, a rede social tem me ajudado bastante a me aproximar com as pessoas da faculdade.
Eu conheci meninas muito boazinhas, são mais amigas do que amigos que eu tenho presencialmente, assim, agora. É muito louco como a gente consegue estabelecer essas conexões, assim. E daí a gente já tinha visto um apartamento, alugaram nosso apartamento. A gente tinha visto uma casa, alugaram nossa casa. Então agora a gente está na busca de outra casa. Mas moradia, assim, perto de campus, é muito fácil de achar. Eu também estou na mesma situação. Eu, como a Unicamp não dá muita previsão de ir ou não, e lá, eu não sei se vocês conhecem, mas a Unicamp é do lado de um bairro que chama Barão Geraldo, e onde a maioria dos estudantes mora, só que é um bairro muito antigo, digamos assim, e as coisas não tem na internet, então eu teria que ir para lá para ver a moradia e tal. Eu já combinei com umas pessoas também de morar, porque realmente essa coisa as pessoas, assim, da minha faculdade, pelo menos, são muito acolhedoras, elas ajudam demais e, assim, a gente conseguiu fazer muita amizade, a gente fica em ligação quase todo dia também com os nossos amigos lá, então, realmente, é amigo que às vezes eu tenho mais proximidade do que amigos que eu já tinha aqui faz muito tempo, sabe? E a gente tem que ir combinando assim, a gente tem que procurar as pessoas que querem os mesmos objetivos de moradia que a gente, né? E a partir disso a gente vai dar uma olhada. E eu ainda não vi muito por essa coisa de Barão não ter muito na internet. E aí eu preciso de uma previsão de volta para eu começar a pagar pelo menos o aluguel, né, das coisas. Mas eu tô meio que olhando assim, mas é bem difícil mesmo com a situação de pandemia, porque a gente não sabe, né, se eles vão avisar antes ou se eles vão avisar muito em cima, e aí a gente não sabe como que a gente aluga essas coisas sem saber quando volta, se a gente paga ou não paga. Mas é isso, tá nessa confusão e eu tô esperando só. Eu, ao contrário das meninas, já tô com um contrato fechado para um apartamento. Fechei no finalzinho da semana passada. Já tô mobiliando, já tenho geladeira, fogão, sofá, tô mega animada já. E eu acabei decidindo morar sozinha, porque o custo de vida em Botucatu permite. Assim, dependendo do quanto você quer gastar, não fica uma fortuna para morar sozinho. Não vou dizer que é barato, mas era uma experiência que eu queria ter. Eu já estava me programando há tempos para querer pelo menos morar um tempinho sozinha. E aí deu certo. Mas em Botucatu, na medicina, pelo menos, a gente tem uma coisa muito legal que chama adoção. Você vai conversar com seus veteranos e dois veteranos, ou mais, ou um, enfim, vão te adotar. E você vai poder ficar na casa deles por um tempo, até você achar a sua casa, eles vão te ajudar. Eu tenho um pai e uma mãe veteranos, eles são do terceiro ano. Eu já fui ficar no apartamento deles, vou voltar semana que vem, inclusive, para passar mais um tempo com eles. E isso ajuda muito. Mas, pelo menos lá em Botucatu, tem muita opção de moradia. Se você quer morar em República, você vai achar República. Se você quer morar sozinho, você vai achar lugar para morar sozinho. Se você quer dividir apartamento, vai ter lugar também. Mas sempre é bom conversar com os veteranos para saber o melhor lugar para você morar. Porque não chega só e aluga qualquer coisa, porque é capaz de você cair numa furada e só descobrir depois. E lá em Botucatu não tem como morar perto da faculdade, porque o campus Rubião, ele é isolado da cidade. E aí você tem que pegar a rodovia para chegar até o campus, não tem possibilidade de ir a pé. E para isso também é interessante você conversar com os veteranos, ver esquema de carona lá, é muito comum carona. E já tô dando conselho, né? Vocês perguntaram se já tinha moradia, eu já tô explicando como achar uma moradia, porque eu sei que vocês vão passar, né? E é isso, eu já tô com tudo certo, mas eu só acertei porque eu sei que eu vou ter que ir lá para setembro para ter as aulas presenciais. Então eu entendo completamente as meninas de ainda não terem acertado. Legal, maravilha. Legal mesmo que em Botucatu tem o esquema da carona, né? Para quem está na cidade, bate a mãozinha lá para cima, né? No presencial é assim, agora eu não sei como tá, mas o esquema de carona lá funciona muito bem. Para finalizar, gente, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, eu queria que vocês falassem aí em poucas palavras, uma frase, sei lá, curta, uma dica de ouro para vocês darem aí para quem está agora assistindo vocês e está naquela batalha que vocês travaram, né, no ano passado, nos anos passados aí. O que vocês gostariam de deixar, assim, uma mensagem, alguma coisa, qualquer frase, qualquer coisa que vocês queiram aí deixar para eles, para a gente finalizar essa conversa. Eu diria não desanima e confie em você mesmo, porque se você não confiar, ninguém vai confiar.
e todo mundo fala, ai, sempre acreditei em você. Mentira, ninguém nunca acreditou em você. Quando você fala que você quer prestar medicina, todo mundo fala que você é louco. Você tá no cursinho, todo mundo fala, ai, que canseira, né? Por que você não muda de curso? Então, não desanima, confia em você, tampa o ouvido para todo mundo e faz o que tem que ser feito. Como eu falei, pega o modelinho dos exercícios, pega o modelinho de redação, pega o modelinho de tudo, incorpora esse espírito de estudante e fecha os ouvidos para tudo que falarem para vocês. E confiem em vocês mesmos, porque vocês têm que atrair isso. Eu fazia isso, eu comecei a fazer isso no final da minha reta final de estudo. Eu olhava para mim mesma no espelho e falava, você vai conseguir, você vai conseguir. E depois você começa a incorporar esse espírito de vitória, porque eu sempre fui muito derrotista em tudo na minha vida. Então, acredita em você mesmo, não desanima, mesmo se for difícil, mesmo se você estiver errando todos os exercícios que você está fazendo, faz até acertar, não desanima. O meu é falar, cuidem de vocês, porque essa é a parte mais importante, essa é a chave de tudo. Cuidem do que vocês estão fazendo, tenham ciência do que vocês estão fazendo e do limite de vocês, não fiquem ultrapassando, porque não vai dar certo. Muita gente acaba não conseguindo por causa disso, então cuidem muito bem de vocês e acreditem em vocês, porque vocês estão fazendo para isso, vocês estão preparados para isso, vocês estão treinando. No dia do vestibular, olhem lá e vocês falem, eu fiz essa prova, eu sei fazer essa prova, acreditem que vai dar certo, entendeu? Não adianta ficar jogando coisa negativa, sempre coloquem na cabeça de vocês que vocês são capazes e que vocês estão estudando para isso, vocês não estão simplesmente jogando para sorte, vocês estão com esse objetivo, tenham esse objetivo e a partir disso, acreditem que vai dar certo, confia que vai dar certo. Eu vou falar uma frase que eu escrevi num post-it e eu colei assim na minha escrivaninha e eu ficava olhando. É uma frase super bonitinha do Fernando Pessoa. Até peguei aqui para não falar errado. É assim: ser todo em cada coisa, por enquanto és no mínimo que fazes. E o que isso significou para mim? Que é para eu pôr o meu máximo naquilo que eu estou fazendo no momento. Se eu estou estudando física, eu vou dar o meu máximo para estudar física. Se eu estou descansando, eu vou dar o meu máximo para eu descansar e não ficar surtando com qualquer outra coisa. Se eu estou no momento do vestibular ali da prova, eu vou dar o meu máximo, tudo que eu sou naquela prova, naquele momento, porque eu acredito que eu dei o meu melhor em todo o resto e vai valer naquele momento. E eu acho que isso é muito importante, você colocar o seu máximo, você ter orgulho do que você está fazendo, porque, gente, não é vergonha estudar para medicina, não é vergonha estudar para letras, não é vergonha estudar para nada. É o seu sonho, fazer cursinho, é lutar pelo seu sonho e, assim, isso é lindo. Vocês têm que ter orgulho da história de vocês e saber que vai valer a pena no final. A gente fala muito isso, mas realmente vale a pena. Quando você vê o seu nome, é real, você esquece tudo que você passou de ruim e é isso, coloquem o máximo de vocês, se respeitem, se escutem, que vai dar certo no final. Maravilha, gente. Olha, de agradecer aqui esse bate-papo, que eu estou falando aqui pro Mal, que sensacional, né, Mal? Sensacional. Eu acho que vocês falam muito bem. Você não pode até mudar para jornalismo, que vocês têm, falam muito bem, mandaram assim muito bem, as dicas muito boas. Inclusive, vou fazer meu post-it depois com a frase de Fernando Pessoa. Mas olha, parabéns. Eu, assim, falando por mim e pelo Mal, acho que ele vai falar também. Achei que esse bate-papo hoje foi excelente. De 0 a 10, eu daria 11 para vocês, tá? Então, agradeço aí a participação e por contribuir aí com a gente agora também, né? E desejo muito sucesso na caminhada de vocês e a gente sempre vai estar por aqui para o que precisarem, né? E aí, Mal? Isso mesmo, ó, sensacional esse bate-papo de hoje, né? Não só pelo curso, mas pelo discurso também de hoje aí, mandaram bem demais. E só tenho a agradecer também a galera presente aí, dicas sensacionais, né? Eu acompanhei a evolução aí da Liv e da Duda, especificamente, aí, desde o ensino fundamental até o ano passado aí, foi assim uma minha ascensão absurda, né? Parabéns aí pela dedicação de vocês duas. A Isa eu conheço pouco, mas só pelo histórico dela aí, passou em 3 faculdades públicas de medicina também, uma aluna sensacional. E é isso, né, gente? Eu acho que
O negócio é seguir essas dicas de ouro aí que elas nos deram, e em 2022 aí elas terão calouros novos aí nos cursos aí de medicina ou de engenharia, né, no Unicamp também. Exatamente. Bom, gente, para quem ficou até aqui, olha, pessoal, é, mandando obrigado aqui também por chat. Agradeço a presença de todos. E a gente marcou elas lá na publicação do Insta. Para quem quiser incomodar depois, manda direct para elas agora. Tá bom? Um abraço para todos e até logo, gente. Valeu, gente. Uma excelente Tchau, noite para gente. vocês aí. Obrigada. Quem quiser pode mandar mensagem, pode pedir meu número pro Maurício e pro Renan. Eu não ligo, eu demoro para responder às vezes, mas pode mandar mensagem que eu adoro conversar e vão ser meus bichos e bichetes ano que vem. Obrigada Muito pelo obrigada, convite, gente. gente. Obrigada pelo Exatamente. convite e obrigada por tudo que vocês me ensinaram também. Aproveitem o Sinapse, é uma fase boa e ruim da vida. Vocês vão aprender muito e a melhor parte está por vir ainda. Pensa assim, que o melhor está por vir. Muito obrigada mesmo por tudo, pelo convite. A gente adora, eu adoro pelo menos falar, se quiserem me chamar também, porque realmente são coisas que a gente queria ter ouvido e a gente não ouviu, né? Então, é sempre bom ter pessoas que passaram pelo mesmo e a gente sabe o que vocês estão passando, que não é fácil. Então é isso, contem com a gente. Muito obrigada, Sinapse, por tudo, porque vocês me ajudaram demais. E é isso. Maravilha, gente. Um beijo para vocês. Olha lá, o Lucas também, valeu por tudo, demais. Não está escrito quanto ouvir vocês foi importante para mim. Consegui, não está escrito o quanto ouvir vocês foi importante para mim. Eu tenho certeza que foi muito importante para todos que estiveram aqui, com certeza. Um abraço para vocês, gente. Cuidem-se e precisando, estamos por aí. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, viu? Até uma próxima aí. Um beijo no coração aí. Tchau, gente. Até mais, Obrigada. gente. Tchau, tchau. Obrigada.